Todas as vezes que o homem se põe, seguindo as suas forças, em contato com o Criador e que produz uma instituição qualquer em nome da divindade, qualquer que seja a sua fraqueza individual, a sua ignorância, a sua pobreza, a obscuridade do seu nascimento, numa frase, o seu desprovimento total de todos os meios humanos, ele participa de alguma maneira no Todo-Poderoso, de que se faz instrumento. Ele produz obras cuja força e duração espantam a razão. Já haveis aprendido a conhecer os pregadores destes dogmas funestos, mas a impressão que eles causaram sobre vós ainda não se apagou. Em todos os vossos planos de criação e de restauração, esqueceis apenas Deus. Eles separaram-vos dele. É apenas um esforço de raciocínio que vós elevareis os vossos pensamentos até a fonte inexaurível de toda a existência. Vós quereis ver apenas o homem, cuja ação é tão fraca, tão dependente, tão circunscrita, e a sua vontade tão corrompida, tão flutuante. E a existência de uma causa superior é para vós apenas uma teoria. Porém ela persegue-vos, ela cerca-vos, vós tocai-lhe, e o universo inteiro vô-la anuncia. Observou-se com muita razão que é a Revolução Francesa que conduz os homens, mais do que os homens a conduzem a ela. Mesmo os celerados que parecem conduzir a Revolução não participam nela senão como simples instrumentos. E logo que têm a pretensão de a dominar, caem ignominiosamente. Se a providência apaga, é sem dúvida para escrever. Porque nenhum agente livre pode contrariar os planos do Criador, sem atrair, na esfera da sua atividade, males proporcionados à grandeza do atentado. E esta lei pertence mais à bondade do grande ser que à sua justiça. O entusiasmo e o fanatismo não são estados duráveis. Porém, é uma verdade tão certa no seu gênero como uma proposição matemática que nenhuma grande instituição resulta de uma deliberação, e que as obras humanas são frágeis na proporção do número de homens que nelas se envolvem, e do aparelho de ciência e raciocínio que nelas se empregam a priori. Parece-me que o verdadeiro filósofo deve optar entre estas duas hipóteses. Ou vai formar uma nova religião, ou o cristianismo será rejuvenescido de uma forma extraordinária. A religião santifica a alegria, e a alegria embeleza a religião. Todas as instituições imagináveis ou repousam sobre uma ideia religiosa ou passam. A ignorância bárbara presidiu, sem dúvida, a um conjunto de acontecimentos políticos, mas a barbárie sabedora, a atrocidade sistemática, a corrupção calculada e, sobretudo, a irreligião nunca produziram nada. O verdor leva à maturação, a podridão não leva a nada. O mal nada tem de comum com a existência. Ele não pode criar, porque a sua força é puramente negativa. O mal é o cisma do ser, ele não é verdadeiro. Guardemo-nos de perder a coragem, não há castigo que não purifique, não há desordem que o amor eterno não vire contra o princípio do mal. É doce, no meio da desordem geral, pressentir os planos de Deus. A horrível efusão de sangue humano ocasionado por esta grande comoção, Revolução Francesa, é um meio terrível. No entanto, é um meio assim como uma punição e pode dar lugar a interessantes reflexões. Se não se faz uma revolução moral na Europa, se o espírito religioso não se reforça nesta parte do mundo, o laço social será dissolvido. As igrejas inimigas da Igreja Universal, a católica, subsistem apenas graças a esta, apesar de talvez não o suspeitarem. São semelhantes a plantas parasitas, aos viscos estéreis que vivem apenas da substância da árvore que os suporta e que eles empobrecem. A providência, que proporciona sempre os meios para o fim e que dá às nações, como aos indivíduos, os órgãos necessários para o cumprimento do seu destino.
Mas logo que o homem trabalha para restabelecer a ordem, ele associa-se ao autor da ordem. Ele é favorecido pela natureza, quer dizer, pelo conjunto de causas segundas que são os ministros da divindade. A sua ação tem qualquer coisa de divino, é em simultâneo doce e imperiosa. Ele não força nada e nada lhe resiste. Dispondo das coisas, ela estabelece a sua saúde. Robespierre, Collot ou Barré jamais pensaram em estabelecer o governo revolucionário e o regime do terror. Foram conduzidos a isso insensivelmente pelas circunstâncias, e jamais se verá algo de semelhante. Esses homens, excessivamente medíocres, exerceram sobre uma nação inteira o mais horripilante despotismo de que a história faz menção. E certamente eram em todo o reino os homens mais surpreendidos com o seu poder. Todos estamos ligados ao trono do Ser Supremo por uma corrente flexível, que nos prende sem nos escravizar. A filosofia moderna é simultaneamente demasiado material e demasiado presunçosa para se aperceber dos verdadeiros móveis do mundo político. Ora, o que distingue a Revolução Francesa e o que a torna um acontecimento único na história é que ela é radicalmente má. Nenhum elemento de bem alivia o olhar do observador. É o mais alto grau de corrupção conhecido, é a pura impureza. Em que página da história se poderá encontrar uma tão grande quantidade de vícios agindo ao mesmo tempo sobre o mesmo cenário? Que combinação abominável de baixeza e de crueldade, que profunda imoralidade, que abandono de todo pudor. Assim, o protestantismo é, positivamente e ao pé da letra, o sansculotismo da religião. Um invoca a palavra de Deus, o outro os direitos do homem, mas na prática é a mesma teoria, a mesma marcha e o mesmo resultado. Esses dois irmãos esfacelaram a soberania para distribuí-la à multidão. De todos os monarcas, o mais duro, o mais despótico, o mais intolerável é o monarca-povo. O que há de mais admirável na ordem universal das coisas é a ação dos seres livres sob a mão divina. Livremente escravos, eles agem ao mesmo tempo voluntariamente e necessariamente. Eles realmente fazem o que desejam, mas sem poder contrariar os planos gerais. Cada um desses seres ocupa o centro de uma esfera de atividade, cujo diâmetro varia ao gosto do geômetra eterno, que sabe expandir, restringir, conter ou dirigir à vontade, sem alterar a sua natureza.